ter a recompensa no fim. Está escrito em alguns lugares que Jesus falou que quem permanecer até ao fim é que vai alcançar a bênção, a salvação, a coroa e tudo mais. Então, tudo na nossa vida espiritual, tudo se resume nós irmos até o fim. Não adianta nada nós andarmos bem 10 anos, 20 anos, 30 anos, não adianta. E um pouco antes do fim, parar, ou cair, ou tropeçar. Não adianta. Não adianta. Eu comentei com uma irmã aqui, domingo, que ela veio me falar, orou para que Jesus salvasse o marido dela, 7 anos, se eu não me engano. Jesus salvou. Ele aceitou Jesus, passou pelas águas, se batizou, se tornou membro da igreja e morreu. E morreu. E ela ficou. E ela ficou. Aí ela veio conversar comigo aqui. Orei tanto para meu marido aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus e se batizou. Quando ele estava firme mesmo, morreu. Olhou assim com aquela cara triste. Eu falei, graças a Deus, irmão. Que bênção. Ela ficou bênção, mas quem dera se todo salvo já fosse recolhido logo. Quem dera se todo salvo tivesse o privilégio que teve aquele camarada que estava lá pregado na cruz, ou amarrado na cruz, e falou para Jesus, Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele que teve um privilégio muito grande, não vai ter recompensa, é verdade, mas foi salvo e já foi para a glória celestial. Agora a gente fica trabalhando aqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, outros 30 anos, outros mais de 30 anos. Só que tem uma coisa, se for firme até o fim, vai receber a recompensa na glória celestial. Então, meus irmãos, quando Deus diz que é bom, o que será que significa? Quando Deus diz que é bom, lá no Gênesis está escrito que ele fez no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e ele olhava e achava que estava bom. Ele fez o homem e achou que estava bom. Estava bom. Quando diz Deus que é bom, é porque é bom mesmo. É porque excede a qualquer outra coisa. Então o Senhor está dizendo que é muito bom, que é refrigério, que é suave, que nós vamos em união. Se nós lermos o que Jesus diz em João capítulo 17, nós vamos ver que através da nossa união muitas coisas acontecem. Inclusive o povo aí fora vê que Jesus está no nosso meio. Então, eu chamei os irmãos aqui hoje, convidei os irmãos para estarem aqui hoje, porque viria aqui o presidente da nossa convenção, o pastor Samuel Ferreira, e ele veio aqui, só que não tinha tempo para chegar até aqui. Nós nos reunimos com ele, eu e mais. Quem estava lá? Fica de pé, vamos ver. Fora esses, tinha outros que devem estar por aí. Algumas irmãs também estavam lá. Pode obrigado. Eu sei que fora os que estavam aqui, tinha diversos outros irmãos que eu sei que estão por aí, irmãs também. Muito bem. Estivemos lá reunidos uma meia hora, né? Uma meia hora. E ele
foi para São Carlos, se reunir com os irmãos ali, e essa hora deve estar em São Carlos. Me disse que talvez não iria na igreja, iria conversar com os irmãos, e talvez não iria na igreja, que nem roupa para ir na igreja ele tinha. Saiu de casa ontem, então não estava preparado. Mas nós conversamos, e ele esteve conversando conosco, além de outras coisas, sobre o projeto da nossa igreja, o projeto que tem da nossa igreja. Eu vou explicar para vocês. Eu comentei aqui com os crentes da sede, não sei se os irmãos todos sabem, que nós estamos pleiteando uma rádio para o nosso campo, certo? Estamos pleiteando uma rádio para o nosso campo, mas não é só isso, não é só isso. Nós estamos pleiteando diversas rádios. O nosso campo aqui é uma, mas além dessas rádios que nós estamos pleiteando, nós estamos pleiteando também um canal de televisão. Um canal de televisão. Então, quando a gente se envolve no negócio, é porque o negócio não é de brincadeira. O negócio é um negócio sério. Eu sei que todos nós temos os nossos pensamentos. Cada um de nós temos as nossas convicções, os nossos desejos, e daí por diante. E daí por diante. Mas eu pergunto para os irmãos: será que haveria um projeto particular maior do que o projeto da igreja? Será que poderia existir um projeto particular maior do que o projeto da igreja? Porque veja bem, a igreja é um projeto de Deus. Para edificar a igreja aconteceu tudo que os irmãos sabem com Deus, com Jesus, enviou Jesus. Tudo que aconteceu foi para que fosse edificada a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é pequena, não é fraca. A igreja de Jesus é grande e é poderosa. A igreja de Jesus é mais poderosa do que qualquer coisa na face da terra. Vejam bem, os irmãos, que um anjo destruiu todos os primogênitos do Egito. Um anjo chegou num arraial e matou numa noite, eu não sei em quanto tempo, 185 soldados. Um anjo. Os demônios são anjos. Quantos demônios deve ter? Hein, pastor Zé? O senhor que é um homem que faz muita conta, muito inteligente. Hein, pastor? Quanto o senhor acha? É incalculável. É incalculável o número de demônios que existe. E qual é a força de um demônio? De um demônio. Dá para a gente imaginar qual é o poder de um querubim? Não dá. Não dá para a gente imaginar. Então, o chefe dos demônios lá é um querubim. É um querubim. Ele foi destituído, mandado embora, tirou dele a luz, tirou dele a glória. Mas tem uma citação na Bíblia que tirou o poder? Tem? Nenhuma citação na Bíblia que tirou o poder dele. O demônio chefe lá é um querubim. Então não é coisa simples, não. É coisa tremenda. Nós não podemos imaginar o poder que tem as hostes infernais. Só que tem uma coisa na terra, chama Igreja de Jesus. E Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
sua igreja. Um crente, como nós costumamos dizer, um crentinho novo convertido, um crentinho novo convertido que aceitou Jesus hoje à tarde, ele pode ver o endemoniado e ele diz: saia em nome de Jesus, e o demônio bate em retirada, porque há poder na igreja de Jesus Cristo. É o nome de Jesus. Muito bem, o nome de Jesus está sobre a igreja de Jesus. E a pessoa que aceitou a Jesus, ela deixou de ser uma pessoa simples e passou a ser a igreja, templo, morada de Jesus, morada do Espírito Santo. Então, a igreja é poderosa. A igreja é poderosa. Quando eu comecei a pastorear a igreja, eu tinha 23 anos. Eu não lembro se foi na primeira Santa Ceia, e parece que foi na terceira Santa Ceia. O pastor foi lá na igreja. A igreja não tinha assim muita gente, né? Tinha 3 irmãos e 50 irmãs. E nós tivemos a Santa Ceia, alegre, e os irmãos foram embora. E na igreja, eu sentado do lado de cá e o pastor sentado na cadeira do meio. E ele me disse: sabe, Zé Carlos, eu vim aqui te ensinar uma coisa. O meu pastor, disse ele, quando eu comecei, me ensinou, e eu vim ensinar para você. E aí ele começou a me ensinar como que eu poderia ter na igreja um grupo de crianças, de jovens, de mocidade, uma banda, e assim sucessivamente. E ficamos conversando ali não sei quanto tempo. Muito bem. Os anos se passaram. Os anos se passaram. Aquela igreja cresceu. Eu mandei fazer mais bancos. Aqueles bancos também foram cheios de irmãos. Eu mandei fazer mais bancos, e aí não cabia mais bancos. Aí aqueles outros bancos também ficaram cheios, e começou a ficar algum irmão em pé que não tinha onde sentar. Aquelas cadeiras que não eram muitas que tinha no púlpito, me parece que no começo nós tínhamos 7, né? Era 4 atrás e 3 na frente. Aquelas cadeiras também ficaram cheias. E aí nós aumentamos a igreja. E depois que nós aumentamos a igreja, ela tornou a ficar cheia. Aumentamos para o fundo, depois aumentou para frente, depois fez galeria, e assim foi indo. E depois daquela eu fiz outra, depois outra, depois outra, né? E todas foram ficando cheias. Foram ficando cheias. Eu certa vez dirigi uma Santa Ceia, e a igreja estava repleta. E eu fiquei muito alegre. Naquela época eu era jovem, era um pregador. Eu vejo o Manuel Sobral, Neto, pregando, e fico lembrando de quando eu era jovem. Eu pregava 1h30, 2 horas sem perder o pique de voz, direto. E depois Jesus fazia a obra. Vi muitas curas, muito batismo com o Espírito Santo e tanta coisa, mas isso não é o caso. O caso é que eu dirigi a Santa Ceia, fui para casa, e eu estava muito alegre. O senhor ele foi deitar e eu fui orar. Eu fui orar. E quando eu estava orando, me veio na mente que precisava aumentar a igreja.
E eu orava e pensava, mas se eu for aumentar a igreja vai ficar vazia. E eu queria orar, mas aquele pensamento na cabeça, você sabe quando está orando e o pensamento fica... Eu queria orar e aquele pensamento na cabeça. Se eu aumentar a igreja, ela vai ficar vazia, vai ficar maior. E aí foi quando, pela primeira vez ali, eu ouvi o Senhor falar comigo. Eu ouvi o Senhor falar comigo, ele não falou no meu coração, não. Eu ouvi o Senhor falar comigo como vocês estão me ouvindo. Eu ouvi perfeitamente. E o Senhor disse assim: do tamanho que for a igreja, eu encho. Eu não tinha dinheiro, nós não tínhamos condições. Então no outro dia eu queria começar a igreja. Então o que eu fiz? Eu peguei a cabeceira da cama e o pé da cama, tirei, coloquei os tijolos, coloquei os cabos em cima, peguei o guarda-roupa, cortei na metade, peguei as portas, a parte lateral, a traseira, e fiz com aquilo as tábuas e comecei a aumentar a igreja. E o Senhor cumpriu o que falou comigo. Eu sempre dirigi uma igreja que cresceu, sempre. A partir dos 23 anos, eu tenho tido a responsabilidade, o compromisso, que não é brincadeira. Os irmãos pensam que estar aqui em pé e tal, isso aqui é bonito, mas não é bom não. Não pensem os irmãos que isso é uma tarefa fácil, uma tarefa boa. Não é não. Porque o problema não é enquanto a gente está aqui 1h30. O problema é depois. O problema de ser pastor da igreja é depois, é fora da hora do culto. É fora da hora do culto que a gente apacenta o rebanho. Pois bem, e o Senhor fez coisas maravilhosas. E o Senhor fazendo coisas maravilhosas, nós chegamos até aqui. Quando eu vim para Rio Claro, eu estava pastoreando a igreja em Araras, fazendo uma grande igreja, muito maior que essa, e o pastor me trouxe para a sede. Foi em 1995. Quando eu vim para a sede, daí um pouco de tempo, nós arrumamos lá uma rádio. Tinha domingo que nós tínhamos 60 visitantes na igreja. 60 visitantes. Começou os programas e depois de um pouco de tempo, aí uns 15 dias mais ou menos, nós tínhamos programa 24 horas, direto. Cada tempo tinha um irmão, uma irmã que fazia, e o irmão Antônio sabe bem o que é isso. Quantos anos faz que tem programa lá, irmão Antônio? 14. Os irmãos não imaginam como é extraordinário pregar a palavra de Deus e ouvir depois as pessoas chegarem e falar assim: olha pastor, o senhor que é o pastor, foi eu. Então eu estava ouvindo isso assim, e Jesus falou comigo. Hoje eu fui numa casa de comércio, conversei com o dono lá e tal, eu ia saindo, ele me disse assim: pastor, eu estive lá na igreja do senhor esses dias atrás. Falei: muito bem, né? Volta lá, é bem-vindo, isso é normal a gente convidar, não é? Ele falou: então, mas eu queria falar para o senhor que aquele dia eu estava com um problema muito sério. E eu cheguei lá, estava ouvindo o povo lá cantando e falando e tal, e depois, não sei quem falou lá que Deus fala com a gente. E eu fiquei prestando atenção, e eu estava com um problema, e não é que Deus falou comigo mesmo e me deu a solução daquele problema.
Passa o céu e a terra, mas a palavra de Jesus não passa. Então, o projeto da igreja que eu estava dizendo é muito maior do que eu posso explicar para os irmãos. Eu estou falando desse negócio de televisão, não é para os irmãos saírem falando aí não. Isso é coisa particular aqui nossa. Nossa, eu só estou falando isso, eu acho que hoje eu fiquei meio empolgado, mas estou bem aí e tal, estou me contando. Mas não era nem para falar desses assuntos aqui. Explicar para vocês uma coisa. De cada 100 coisas, uma ou duas eu falo aqui. Eu não vivo falando, eu só falo aqui aquilo que convém falar. O que não convém, não. E nunca falo de ninguém, nunca falo coisa ruim, porque aqui é lugar de boas novas de salvação. É lugar de boas novas de salvação. Mas a verdade é que nesses anos de ministério que a gente vem passando, a gente também não passou só sobre coisas boas, não. Passamos por coisas difíceis também. Passamos por lutas pesadas, né? Por lutas pesadas. E essas lutas, principalmente as lutas, as coisas boas não faz a gente ficar conhecido não, mas as lutas, né, fez com que eu ficasse muito conhecido, principalmente pelo que a gente chama de liderança da igreja, né? E felizmente a gente, além de ser conhecido, ainda também muitos respeitam, muitos consideram e tudo mais. O meu objetivo nunca é esse, mas é necessário que a gente cuide das coisas. É necessário que a gente cuide das coisas. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de irmãos. A gente atende, considera e respeita. Não é assim? Até que ponto a gente considera a pessoa enquanto a pessoa nos considera? Enquanto a pessoa nos considera. Deus disse assim: eu amo os que me amam. Não é assim? Muito bem. A gente respeita as pessoas até onde? Até onde a gente é respeitado. Não é assim? Se a pessoa trata a gente mal, não respeita, desrespeita, o que a gente faz? A gente geralmente devolve mais ou menos na mesma medida. Então, meus irmãos, há que se ter muito cuidado. Os irmãos que são principalmente pastores e evangelistas aqui desse campo e que andam nas reuniões e nas convenções, sabem o tanto que o nosso povo aqui tem sido considerado e respeitado. Este campo tem gozado de um respeito muito grande, graças a Deus. E não é por causa de mim, não. É porque o Senhor está aqui entre nós. É através de vocês, daqui, ó, começando aqui, dando a volta até ali, é através de todos nós que o nome de Jesus é glorificado. Quando eu estava na escola, as professoras diziam que uma batata podre ou estragada estraga um saco inteiro de batata. Não é assim? Não sei se mudou isso aí. Uma batata estragada no meio das outras contamina ou não contamina? Então, meus irmãos, para que nós continuemos sendo respeitados e considerados, nós precisamos agir na mesma medida. Na mesma medida. Né? Hoje o pastor entra, eu não vi os papéis que eu deixei com o irmão no envelope que ele me deu, deixei no carro. Entre as coisas que ele veio comentar comigo, foi sobre o número de obreiros que vão para a convenção. E eu disse assim: então, pastor, nós vamos com o dobro de irmãos que nós temos que ir. O pastor D'Alessio é o secretário de ministro. A cota nossa aqui é de quanto? 15 ministros. Nós vamos com quanto?
30 ou 32? 30 ou 32? É verdade que nem todos pagaram anuidade para ele. Não, anuidade. Só que todas as anuidades estão pagas. Estão pagas? Você pegar a lista hoje, nosso campo não deve nada. Então, temos que ser considerados, não é verdade? Temos que ser considerados, porque nós consideramos e respeitamos. Agora, o nosso ministério tem um projeto. E nesse projeto está esse negócio aqui de Araraquara, da gente ver se consegue uma rádio aqui, e mais alguma em algum outro lugar, é uma meia dúzia, e um canal de televisão. O que era Universal há 20 anos atrás? O que representava Universal há 20 anos atrás? Nada. Por que a Universal cresceu desse jeito? Porque Deus está lá fazendo coisa e está nada, conversa fiada. É só por causa de pregação e de propaganda. Mas Deus não está lá? Não, tá. Mas o que eu quero dizer é que não está sucedendo nada fora do normal. Porque é um milagre Jesus salvar, para mim é um milagre Jesus transformar, para mim é um milagre Jesus batizar com o Espírito Santo, para mim Só que eu venho vendo isso, vai fazer 50 anos o ano que vem. Eu venho vendo isso faz tempo, então eu acostumei vendo a pessoa aceitando Jesus. Para mim, ver uma pessoa aceitar Jesus é normal. Eu sei que é um milagre, que só Jesus transforma, mas eu já estou acostumado a ver isso. Eu sei que é um milagre Jesus batizar com o Espírito Santo, porque ninguém pode fazer isso se não for ele. Só que também a gente vê isso sempre. Jesus continua fazendo milagres. Agora só tem um jeito dele fazer: é se o pecador ouvir que ele faz. Se o pecador não ouvir, não tem como o pecador aceitar. Está escrito na Bíblia o seguinte: como ouvirão se não tem quem fale, se não tem quem prega? Então, meus queridos irmãos, se o povo está ouvindo, o povo aceita Jesus, porque há poder na sua palavra. Então, quem é a pessoa que é o canal que vai mexer com isso para a gente? Está saindo tudo na internet. Muito bem. Não precisa cortar não. Quem é a pessoa que é o canal que vai fazer isso para a gente? Se Deus assim permitir, será esse deputado Jorge Tadeu, deputado federal. Entendeu? Será ele. Mas qualquer um pode fazer. Se pudesse, todo mundo tinha. Se pudesse, todo mundo tinha. Se fosse fácil, todo mundo tinha. Então, o projeto da nossa igreja é eleger 3 deputados federais. Aqui na nossa região, nós vamos eleger o deputado Jorge Tadeu. E para a nossa região aqui, um deputado estadual, que eu estou crendo que será eleito, que é o Cezinha. Eu estou crendo que será eleito. Agora, há 4 anos atrás, nós votamos no pastor Nilmo. Alguém pode perguntar: mas ele não veio aqui nenhuma vez. Não veio porque eu não quis. Porque ele falou de vir aqui muitas vezes e convidou a nossa orquestra para ir na igreja dele muitas vezes, convidou eu para ir pregar na reunião lá e tal, e na igreja, mas eu
não abro muito com excedente. Por quê? É muito simples. É muito simples. Quem nunca pede, o dia que pede, o outro tem dificuldade em falar não. Mas quem vem pedindo todo dia, o outro pode estar pedindo toda hora. Então, olha, hoje não dá para... Vocês estão me entendendo? Então eu pouco procuro as pessoas. Eu com esse negócio desse problema aí que teve aí, depois que esse deputado teve aqui, o prefeito me chamou. Está cheio de gente querendo isso, querendo aquilo outro. E o prefeito me chamou lá e me disse assim: pastor, o que o senhor quer? O que o senhor quer? Quantos cargos o senhor quer? E quantas pessoas o senhor quer que ponha aqui dentro? Falei, bem, eu não quero nada. Ele falou, mas o senhor não tem pretensão? Qual é a sua pretensão? Falei, nenhuma. A minha pretensão é ser crente, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas o senhor não vai querer cargo aqui? Eu falei, não. Mas não tem gente querendo cargo lá? Eu falei, tem gente querendo cargo, ó. Tá sim, gente querendo cargo, mas eu não quero cargo e nem vou indicar ninguém para cargo nenhum aqui. Ele falou, pastor, o senhor não é fácil. Eu falei, sabe por que eu não sou fácil? Porque o dia que eu falar para o senhor tem duas coisas: ou o senhor me atende ou o senhor não me atende. Então eu não preciso de nada. Não preciso de nada. Qualquer um de vocês que encontrar com ele pode perguntar isso aí. E se quiser eu falo com ele aqui também, que não tem dificuldade disso, não é? Então, meus amados irmãos, o meu problema não é nada disso. O meu problema é fazer as coisas para que a igreja de Jesus Cristo cresça e o nome dele seja glorificado. Entendeu? Esse é o meu negócio. Então, há 4 anos atrás, nós aqui tivemos um tanto de votos para o pastor Gil. Simplesmente, o que me foi falado foi o seguinte: eu acredito que o irmão vai apresentar mais do dobro. Mais do dobro. Não foi? Você viu o papel que veio? Né? Mais do dobro. Eu falei, meu Deus, essa coisa está ficando difícil. Está ficando difícil. Hoje, na reunião que nós tivemos, já não é a primeira vez que isso é falado assim publicamente, né? O pastor falou o seguinte: esses irmãos que se levantaram estavam lá. Se nós tivéssemos mais homens aqui, como o pastor José Carlos, nós não tínhamos problema. Se todo o campo fosse que nem aqui, nós não tínhamos problema. Então, meus amados irmãos, é muito bom nós sermos unidos, mas a nossa união reflete no mundo, na vila aqui, na cidade e nos crentes que nos conhecem por aí. Entendeu? A nossa união reflete nessas outras igrejas tudo por aí. Que agora, para tentar enganar o povo, estou vendo o irmão ali de camisa verde, estão pintando as outras igrejas do mesmo verde que está a nossa aqui. Pode andar por aí ver. Não vou citar nome aqui, né? Mas diversas igrejas pintando de verde, né? Mas não tem problema não. Eu quero é que as almas se salvem e o nome de Jesus seja glorificado. Para mim, quem dera se tivesse aqui nessa cidade mais 10 ministérios do tamanho do nosso e Jesus salvando almas. Seria muito mais edificante para o reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, está no nosso meio. O reino de Deus está no nosso meio. Então, eu quero pedir aos irmãos, pedir a todos vocês que estão aí, os obreiros, todos os irmãos que estão aqui, para apoiarem de verdade, estes 2 candidatos.
Ah, pastor, mas fulano de tal, Beltrano, eu gosto muito, estou trabalhando para fulano, estou trabalhando para ciclano. Tudo bem, tudo bem. Só que tem uma coisa: se amanhã você precisar realmente de um socorro, você não vai bater na porta da prefeitura, nem da câmara, nem da assembleia lá. Você vai bater na porta da igreja. Essa é a verdade. Que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Do político pode vir aí um presente, pagar uma conta de luz, de água, um carguinho aí, um emprego de 3 meses e tal. Mas a solução da nossa vida está em estar ligado na videira. Então, eu quero pedir aos irmãos que deem todo apoio e votem nessas 2 pessoas. Vocês sabem o número desses 2 candidatos? Como é que é? Fala aí. 25 mil. E o outro? 2.500. Estão distribuindo esses papelzinhos aí, que vão distribuir bastante aí, para os irmãos ir guardando até encher o bolso e no dia ter pelo menos um. Fazer o quê? Quantas vezes vocês me vêem falando de política aqui? Só que tem uma coisa: se amanhã, se hoje, daqui a meia hora, chegar aí um candidato aqui da cidade, eu vou tratar com todo respeito, com toda consideração. Tanto faz esse candidato ser crente, ser descrente, ser o que for, ser o que for. Por quê? Porque dia 5 tem eleição. Dia 5 de noite, nós estamos aqui dando glória a Deus. Quem foi eleito foi, quem não foi, não foi. Mas nós continuamos sendo o povo de Deus. Continuamos tendo a nossa eleição com Jesus e o nosso nome garantido lá no livro da vida. A eleição passa. A eleição passa. Vai passar daqui uns dias. Mas nós não vamos passar, não. A igreja de Jesus permanece. Então, meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos que nos atendam. Ah, o voto é... Como é que é? O voto é secreto, mas o voto é livre, o voto aí é verdade que é. Eu não estou amarrando ninguém, não. Não estou amarrando ninguém, não. Eu estou pedindo aos irmãos para que nos atendam. Se os irmãos nos atenderem, é a igreja de Jesus que poderá ser beneficiada. Saibam os irmãos, diante de Deus, em cuja presença nós estamos, que eu jamais irei procurar um palito de fósforo em benefício particular meu, porque eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Eu tenho a igreja que vai cuidar de mim até eu morrer. E se não cuidar de mim, eu fico sem ter quem cuide. Olha, fazer o quê? Eu e minha mulher, ou eu cuido dela e ela cuida de mim. O dia que um dos dois morrer, é esperar em Jesus. Eu não tenho filho para deixar nada. Não tenho filho para deixar nada. Então, eu vou ficar procurando benefício para quê? Eu comia até que comia bem, agora estou comendo só um pouquinho assim, ó. Nunca mais, faz 1 ano e tanto que eu nunca mais entrei numa churrascaria. Eu passo assim na frente, olho assim e falo: oh, Jesus, acabou. Se eu comer mais do que um copo desse cheio, me faz muito mal. Se eu tomar esse copo de água de uma vez, a água pode voltar, me faz mal. Então, meus irmãos, eu não vou gastar muito com comida, não. Não vou gastar muito, não. Então, o que tem, basta. Pois bem, posso confiar nos irmãos? Amém. Nós vamos participar ainda
demais. Dá para cantar, irmã? Tem playback aí? Ah, não é a senhora, é a sua irmã, né? Oh, Jesus, a senhora precisa começar a cantar. Precisa começar a cantar, como é que faz? A gente olha assim, não sou eu, é outro. O problema é esse? Muito bem, quem tem um playback aí que pode cantar? Então vai lá, pode as duas, leva lá, pode com essa, irmã, vai lá. Faz o seguinte, dá um playback para a irmã lá de verde. Espera aí, irmã, pega o da outra, pode vir cantar aqui, pode vir, já levantou, já vem vindo. Irmã, pega da Cidinha aqui também. Cidinha tem um cargo na prefeitura aí. Silvinha, não sei quem que, mas aqui ela vai apoiar o nosso candidato. Senão nós vamos fazer uma oração aqui que vai ser para abençoar. Pode vir, irmã, pode sentar aqui. A outra levantou a mão primeiro, não está. Meus irmãos, aqui na sede é o seguinte: chamou, já tem que vir ficar aqui. Aqui não pode perder nem um minuto. Só quem fica falando demais aqui é o pastor. Os outros não pode perder nenhum instante de tempo. Amém, meus irmãos? Amém. Nós iremos cantar para glorificar o nome de Jesus. Quando a nossa irmã canta, nós vamos adorar o Senhor. E nós vamos tirar as ofertas para o trabalho do Senhor. Paz do Senhor, igreja, amém? Vou louvar ao Senhor com um hino bastante conhecido, porque eu quero que toda a igreja louve ao Senhor comigo. Número 10, irmão. Aleluia, glória a Deus.
os diáconos tirando oferta aqui? Já passou aqui? Passa o diácono aqui, por favor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. Temos a oportunidade de adorar o nome do nosso Deus e nos regozijarmos na santa presença. Número 12. Aleluia. Glorioso e santo tu és, Jesus. Irmãos, eu sirvo a Deus aqui no campo de Madureira, aqui em Araraquara, desde o dia que Jesus me aceitou. Está fazendo 13 anos. E de lá para cá, o Senhor só tem abençoado a minha vida, a vida da minha família. Só tem derramado graça, bênção, vitórias. Passamos sim por muitas lutas, muitas dificuldades, sim, quem não passa. Mas em todas elas o Senhor tem nos dado vitória. Então eu quero te convidar para meditar na letra desse louvor, que ele faz parte da nossa história. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvido, diga apenas que a tormenta vai passar, porque olha só, Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não te rendas porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar.
Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Perua FAH 3171. Está pedindo para tirar com urgência do lugar que a pessoa precisa sair. Perua FAH 3171. Por favor. Graças a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Estou andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Que alegria ali será. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu confesso que o desejo é dar a oportunidade aos irmãos de ouvir aqui, participar de uma mensagem ungida pelo Senhor. Mas hoje é sexta-feira. Eu tomei bastante tempo. Amanhã nós iremos suspender o culto de amanhã. Não haverá culto aqui na sede amanhã. Haverá na sede domingo pela manhã, oração, escola dominical, ensaio da orquestra, e às 18h30 o nosso culto de adoração a Deus. Amanhã iria pregar aqui o pastor Davesti, né? E domingo é o Mamanã Sobral, né, irmão? Então domingo o Mamanã Sobral vai estar aqui. Vai passar de hoje para amanhã, orando, de amanhã para depois, para estar aqui. Certo? Graças a Deus. Pois bem, para concluir, dizer para vocês o seguinte: todos os votos que apareceram aqui em Dourado, Araraquara, América, Santa Lúcia, Rincão, Guatapará, Botuca, para o Cezinha, foi nós que deu. Todos que não apareceram, também. Então, no dia 5 de noite, já sai a lista. Já sai a lista. Que eu tenho a lista até hoje de quantos teve voto do outro, né? E eles também têm lá. Eles também têm lá. Inclusive me passaram. Em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam com a sua igreja, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. E todos digam amém. Deus te abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor permaneça com todos nós.